Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você não me conhece, meu nome é Isaac e esse é o canal Hardware for BR, seu canal de hardware e tecnologia. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do Xbox Quick Resume e Variable Refresh Rate, que são tecnologias trazidas pelos novos consoles. Finalmente foram lançados os consoles da nova geração e eles trazem consigo diversas melhorias, e duas delas são o Xbox Quick Resume e o Variable Refresh Rate. Então vamos falar o que cada uma delas é e significa. Essas duas tecnologias estão presentes no Xbox. Quick Resume apenas o Xbox tem. O Variable Refresh Rate é apresentado tanto pelo PlayStation 5 quanto pelo Xbox Series X e Series S. O que é o Quick Resume? Basicamente, a gente no PC já tem isso há bastante tempo. Eu assimilo da seguinte forma: é basicamente o ato de você dar Alt Tab. Então o Xbox ele vai permitir que você tenha diversos jogos abertos ao mesmo tempo, para que você consiga transitar entre eles com tempo de carregamento rápido. A Microsoft apresenta e diz que é cerca de 10 segundos esse carregamento entre os jogos, permitindo o mínimo de 3 jogos ficarem salvos para você estar transitando por eles, e eles vão ter saves, então você vai conseguir entrar no jogo exatamente na parte que você parou. Isso é bem interessante para quem gosta de ter vários jogos abertos ao mesmo tempo. Particularmente é interessante, mas eu não acho que as pessoas vão utilizar tanto, mas ok, é apenas um achismo meu. E o funcionamento dele? Aliás, ela não explicou como ele vai funcionar, mas um pitaco meu de alguém que estudou um pouco de programação é de que a primeira opção seria eles manterem ele rodando em segundo plano, carregado na memória RAM, do console, visto que tanto o Xbox Series S como o Series X tem quantidade de RAMs aceitáveis, bem consideráveis. O Series S tem menos, mas o Series X tem bastante memória RAM. E ele vai ficar carregado, na memória RAM, e assim que o usuário acionar, o processador ele vai rodar ele novamente. Ou então, ele pode funcionar da seguinte forma: tem uma tecnologia do Windows que, na verdade, o Windows tem duas, que é a suspensão e a hibernação. A suspensão, ele fica num estado de baixo consumo de energia e mantém a sessão funcionando para você. E o modo hibernação, o Windows ele pegava tudo o que você estava fazendo na memória RAM e ele alocava no HD. Você conseguia, depois de ligar novamente, ele recarregava, o processador puxava de volta esses arquivos temporários para memória RAM e você conseguia voltar ao seu trabalho de onde você parava. Então eu creio que ele deve funcionar mais ou menos dessa forma, obviamente eles não vão estar desligados, o console vai estar rodando e os jogos vão ficar ali stand-by, comprimidos. Provavelmente eles vão aproveitar essa velocidade a mais que os SSDs trazem e conseguir recarregar os jogos e deixar vários abertos. A princípio a Microsoft ela não disse quantos jogos ficarão abertos ao mesmo tempo, mas eu estava lendo a matéria. Alguns usuários que já receberam, jornalistas para análise, o console, de que alguns conseguiram 4 jogos ao mesmo tempo, outros 6, e um dos usuários conseguiu cerca de 12, que foi o Ars Technica, que ele conseguiu transitar entre 12 jogos ao mesmo tempo no console, o que é bem incrível. Mas isso provavelmente vai depender do tamanho de cada jogo, já que o console ele não tem tanta memória RAM para ficar alocando vários e vários jogos, já que ele precisa mandar recurso para o jogo que estiver rodando. Mas se tratando de um console, nessa parte os programadores são bem competentes e com certeza eles não vão deixar o console crashar enquanto ele faz essas sessões. E o Variable Refresh Rate. O Variable Refresh Rate, ou VRR, é uma tecnologia que a gente já conhece há bastante tempo, mais especificamente na mão da Nvidia e da AMD. No lado da AMD, a AMD chama de FreeSync, que é a sincronização livre de quadros. Como funciona, essa tecnologia, tanto para AMD quanto para Nvidia? Por meio do software, a placa de vídeo ela vai sincronizar os quadros, que estão sendo mandados dela para o monitor, e eles vão rodar em uma taxa única, Então ela vai conseguir manter uma taxa constante de quadros e vai evitar problemas como tearing, ghost, etc., que são problemas bem comuns quando você tem altas taxas de quadro, já que acontece a desincronização. Enquanto a placa de vídeo está mandando vários quadros para o monitor, ele não consegue acompanhar por sua taxa de atualização ser muito baixa, e acontece que você vê fantasmas, imagens de rasgos e etc. Isso na verdade, pessoal, nessa parte aí que eu tô falando a respeito do VRR, eu acabei me enganando na explicação.
O que acontece é o seguinte, a placa de vídeo ela vai ter os seus quadros, né, o tempo de quadros sincronizados com o tempo de quadros que estão sendo reproduzidos no seu monitor. Isso que vai fazer com que você evite os rasgos, o tearing, etc. na tela. Então o que acontece é a sincronização no tempo de cada quadro e não na quantidade de quadros. Mas ela também vai fazer isso porque ela vai enviar a quantidade de quadros, né, que o seu monitor consegue reproduzir, e ela vai normalizar o tempo, né? Quando você monitora o jogo, por exemplo, no MS Afterburner, você tem lá o tempo de quadros, né? Se você está rodando a taxa de 60 fps, esses tempos são de 16 milissegundos. O que acontece? A placa de vídeo o programa, né, via software, vai fazer com que cada quadro seja reproduzido nesses 16 milissegundos, né? Então você não vai ter quadros que vai ser feito em mais ou com menos, vai ser uma taxa uniforme, e isso é que vai fazer com que você não tenha mais rasgos na tela. Volta pro vídeo, valeu! Mais comum quando você tem altas taxas de frames, e até então nos consoles isso não era necessário pelos consoles terem frames travados, né? Normalmente 30, em certos casos 60, mas a nova geração vai permitir ter mais quadros na tela, chegando até 120 em certos casos, né? Alguns desenvolvedores já confirmaram, como a própria Activision na apresentação do Call of Duty Black Ops Cold War, que o multiplayer do game vai rodar a 120 FPS. E também a Microsoft apresentando que o Gears 5 no seu multiplayer vai também rodar 120 FPS. Então nesses jogos eles vão se valer dessa tecnologia. É muito interessante isso. Finalmente, né, quem é jogador de console vai poder desfrutar de várias tecnologias que são bem úteis e que melhoram bastante a experiência do usuário, e que antes só haviam no PC, né? Tanto pela maior taxa de quadros, né, ou mesmo a taxa fixa dos 60 FPS, que é a experiência ideal para qualquer game, deixa bem mais interessante, né? Infelizmente os preços estão caros, né? Aqui no Brasil os preços praticados são bem altos. O Brasil está aí no top 10 de consoles mais caros, né, dessa geração. A gente só perde para a Argentina, que está passando por uma crise, mas é bem interessante isso. E o interessante também, pessoal, que eu estava lendo e descobri, é que o VRR tem o VRR HDMI, que ele veio a ser implementado, né, a partir do HDMI 2.0. Lembrando que os consoles eles têm suporte HDMI 2.1, né, que proporciona até 120 quadros em 4K, né? E também resolução 8K a 30 FPS, salvo engano. Essa tecnologia também está disponível em TVs, tá? O que é bem interessante. E então linhas de TVs mais premium da Samsung, Panasonic, entre outras fabricantes, vão trazer suporte. Lembrando que vai depender do suporte da TV. Os consoles de antiga geração também têm o Variable Refresh Rate, mas apenas da linha Xbox. Tanto o Xbox One S e o Xbox X já traziam o Variable Refresh Rate. E tem vários testes aí na internet, no YouTube, caso vocês queiram ver como funciona, é bem interessante. E lembrando que, como os consoles têm chip AMD, então eles vão suportar o FreeSync, né? E monitores e TVs FreeSync são bem mais baratos, sai muito mais em conta do que monitores, né, ou TVs com tecnologia G-Sync. Porque a Nvidia, eu não sei se a Nvidia ainda faz dessa maneira, mas os monitores dela com G-Sync vinham com um chip integrado e faziam a comunicação entre a placa de vídeo e o monitor para poder fazer essa sincronização de quadros, né? Enquanto na parte da AMD apenas software, o que deixa bem mais barato e fácil de se implementar em monitores e TVs. É tanto que a variedade de monitores e TVs que tem hoje em dia com FreeSync é bem alta, e os valores não são acima do comum, tá? São valores bem acessíveis, que na verdade estão bem dentro da margem do mercado. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem curtinho, mas apresentando aí algumas das tecnologias trazidas pela nova geração de consoles, e boa sorte aí para a Sony e para a Microsoft nessa nova geração. E caso essa seja a primeira vez que você esteja vendo o canal, gostou do vídeo, quer conferir mais vídeos como esse, com conteúdo técnico, tanto de PCs, falando de consoles, notícias e muito mais, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder as notificações. Os meus vídeos são semanais, saem todos os sábados às 11 da manhã. Muito obrigado e valeu!